Graça e paz, mais uma vez, queridos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio 87.9. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à sequência de nossa série Ensina-nos a Orar. Nós começamos a nos debruçar sobre o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, onde nós lá encontramos a oração do Pai Nosso, as palavras de Jesus aos discípulos, ensinando-os a orar. E gostaria novamente de reler o texto, voltar ao texto, para que nós pudéssemos meditar mais um pouquinho sobre essa oração. Por favor, vocês podem abrir aí Mateus capítulo 6, do verso 9 até o 13. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando a gente medita nesse trecho da oração do Pai Nosso, essa primeira parte, em que a oração conclama a nossa dependência do Deus que está no céu, do nosso Pai que está no céu, nosso Paizinho, Ele também pede que nós o adoremos em espírito e em verdade, e que seu nome seja uma realidade na vida de cada cristão, que seu nome seja exaltado, que seu nome seja santificado. Santificado seja o teu nome. E pensando sobre o nome de Deus, é um nome que deve ser reverenciado, é um nome que deve ser glorificado, e, portanto, é um nome que deve ser adorado, e é um nome que deve ser respeitado. O nome de Deus, principalmente na cultura judaica, era algo tão precioso para eles, que há um mandamento, inclusive, na Bíblia, né? No mesmo princípio da oração do Pai Nosso, existem alguns mandamentos que estão relacionados a Deus, diretamente à obediência a Deus, ou nos conclama e nos leva a um movimento de amor a Deus, e outros mandamentos que nos levam a um movimento de amor ao próximo. E aí nós sabemos, os primeiros mandamentos nos conclama a adorar a Deus como único Deus, não adorar as imagens, não se prostrar diante de ídolos, não ter ídolos no seu coração, guardar um dia especial para Deus e também santificar seu santo nome. O terceiro mandamento da lei de Deus diz: lembre de santificar o nome do Senhor, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Então, só então é que nós percebemos que a oração nos coloca em um movimento de amor ao próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho. Assim também a gente percebe na mesma estrutura da oração do Pai Nosso. Uma oração que busca a Deus em primeiro lugar, o mundo espiritual, mas uma oração também que se movimenta em direção ao mundo material. Mas hoje eu gostaria especificamente de falar desse movimento em direção a Deus, que é esses passos que nós damos em direção a Deus por meio da oração. E Jesus nos ensinou isso com a oração do Pai Nosso. Ele nos pede que santifique o seu santo nome. É interessante porque como é que a gente vai santificar o nome de um Deus, se muitas vezes o próprio nome de Deus lá no Velho Testamento não era mencionado, ou não podia ser mencionado, já para não cair no erro de mencioná-lo em vão. Pois sabemos que lá no Velho Testamento o nome era composto por algumas letras hebraicas, e que nessas letras, por exemplo, o nome de Deus não tem um significado assim próprio como os nomes de pessoas que tinham no Velho Testamento, pois todos os nomes no Velho Testamento tinham um significado, porque o nome representava a identidade de uma pessoa.
representava a totalidade de uma pessoa, o que ele significava. A exemplo de vários personagens da Bíblia, né? Abraão, que era pai de nação, antes de se tornar o pai da multidão, né? Pai de grandes nações, ele não tinha esse nome. Precisou então Deus dar um nome de Abraão para que ele representasse esse novo significado que Deus dera na vida dele, que era o quê? Que era um homem que seria pai da multidão, já que Sara não podia ter filhos naquele momento. Isso aconteceu então com Abraão. E com vários outros personagens, o próprio Jacó, né, que tinha o nome de Jacó, então passa a ter o nome de Israel, que significa vencedor, aquele que luta com Deus e vence. Então o nome tinha um significado no Velho Testamento. E o nome representava então a totalidade de uma pessoa. Davi, quando luta com o gigante Golias, ele diz o seguinte, que o gigante está indo até ele com armas, com espadas, mas ele vai apenas no nome de Deus, ou seja, na totalidade de seu nome. E aí quando a gente volta para a oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o seu nome, nós então meditamos que Davi era um homem que santificava o nome do Senhor Deus. E ainda pensando ainda dentro desse raciocínio, né, nós podemos fazer a seguinte pergunta: mas como assim? Se o nome representa a totalidade de uma pessoa, o que é que o nome de Deus significa? Primeiramente, nós temos que pensar que esse nome dado a Deus é Yahvé, né, no Velho Testamento. Às vezes tenho dificuldade de pronunciar, porque muitos rabinos, inclusive, associam esse nome com a respiração, com o ato de respirar, com o ato de inspirar e respirar. Yahvé. Pois essas letras são letras que representam apenas consoantes. E nas consoantes não eram possível, principalmente no hebraico antigo, ouvir as vogais. E você ouve muito, você ouve bastante apenas o som das consoantes. E ouvindo o som das consoantes, você consegue apenas associar esse nome a algo como respirar, como suspirar. Yahvé. Como se esse nome representasse a própria respiração, a própria vida, porque é no fôlego de vida, né, que está a nossa existência. Nós dependemos desse fogo. Então esse fogo seria a representação do nosso Deus, né? Ele é a nossa respiração, Ele é a nossa vida. Yahvé. É interessante isso. Então, nesse sentido, nós podemos dizer assim, que o nome de Deus é sublime, é pleno e é fino, como dizem algumas pessoas. E é nesse nome que eu devo movimentar a minha vida. Eu devo estar na igreja, eu devo fazer a obra de Cristo. É nesse nome que eu devo me relacionar com os meus familiares. É nesse nome que eu devo me relacionar com os irmãos da minha igreja. É nesse nome que eu devo me movimentar. Pois por Ele existimos, por Ele nós nos movemos. É o nome de Jesus. Infelizmente, há muitas pessoas que não se movimentam no nome de Jesus. Apesar de estarem com o nome de Jesus constantemente na boca, a gente pode entender que, como Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está cheio de maldade. Pois quantas pessoas estão aí usando o nome de Deus em vão, principalmente usando a fé das pessoas, explorando a fé das pessoas, em nome de um Deus que nem mesmo Ele está santificando, pois a sua vida diz o contrário. É assim que acontece, por exemplo, com políticos que muitas vezes colocam o nome de Deus em suas campanhas, em seus jingles de política. Muitos fazem isso. Candidatos, tanto ao executivo como ao legislativo, passam a usar a Bíblia de forma descontextualizada, usando o nome de Deus em vão. Muitos religiosos que se dizem operar curas, milagres, estão aí fazendo tudo isso usando o nome de Deus. E aí a pergunta que a gente faz: eles estão santificando o nome de Deus?
quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós devemos estar meditando que nós estamos orando em nome de Jesus. Jesus nos ensina isso, que nós devemos orar ao Pai no seu nome. Mas muitas vezes não está orando no nome de Jesus. A gente muitas vezes está orando em nome do pastor, em nome do apóstolo, em nome da igreja ou da placa denominacional a qual você defende. E muitas vezes não é o nome de Deus que você está orando. E a pergunta, então, que fazemos esta manhã, no nome de quem você se movimenta? No nome de quem você está orando? Você ora a oração do Pai Nosso? Ou você ora as suas orações? Tem visto que a oração do Pai Nosso é apenas um modelo, um arquétipo para nós desenvolvermos outras orações. Em nome de quem eu me movimento? Os primeiros cristãos, irmãos, foram chamados de cristãos porque o nome que eles tinham na boca, nas praças, nos lugares por onde iam, era o nome de Jesus. O nome de Jesus era santificado na vida deles. E hoje, a grande pergunta é, o nome de Jesus é santificado em nossa vida? As ideias, os princípios que nós defendemos, são os princípios de Jesus? Ou muitas vezes são os princípios do meu pastor, do apóstolo, da minha igreja, do político ao qual eu defendo? Qual o nome que você se movimenta? Em que nome você ora? Santificado seja o seu nome, santificado seja o nome de Jesus, santificado seja o nome do Pai eterno que está nos céus, olhando para nós e respondendo nossas orações. Hoje, mais uma vez, nós aprendemos o princípio da oração. É o princípio de orar, de estar ali, de se ajoelhar ali, ou de fechar os olhos ali, clamar apenas no nome de Jesus. Não é o nome de político, não é o nome de outra religião, de Maomé, não. Não é o nome de santo, não é o nome do seu líder religioso. Não, é somente no nome de Jesus. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele é o nosso advogado. É por ele que nós vivemos e nos movemos. Então é nesse nome que eu vou continuar orando. É nesse nome que eu vou orar. E eu repito a pergunta. Em nome de quem você está orando? Que o nome que você possa adorar, que você possa orar, que você possa estar na igreja ali louvando, clamando. Que o nome que você possa estar orando, mesmo que seja nas praças, porque a gente já viu aqui recentemente que os fariseus estavam orando na praça, mas eles estavam orando em nome deles, apenas para se exibir. Que não seja assim na sua vida, que você não esteja na igreja orando ou pregando apenas para se exibir, orando pensando em você, mas que a oração que você fizer em qualquer lugar, em qualquer recinto, seja uma oração pensando em Jesus, seja uma oração no nome de Jesus. Que seja essa a sua decisão esta manhã. Deus abençoe a sua vida.